Boa alegria, com muita disposição e com muita luta. É com grande alegria que a gente inicia esse encontro que tem um tema Educação na Saúde como Direito e não como mercadoria, juntando os estudantes de todas essas regionais. Eu sou João Vitor, sou estudante de fisioterapia da UFPE no Recife e atual coordenador geral da Executiva Nacional de Estudantes de Fisioterapia. Para quem não conhece, a Executiva Nacional de Estudantes de Fisioterapia, ela foi criada em 2002, lá na cidade de João Pessoa, na Paraíba, e no próximo ano também estará completando 20 anos de atividade. Ela reúne e congrega todos os estudantes de fisioterapia do país. E os erefísios, como esse, o Encontro Erefísio Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é esse daqui, onde a gente conversa e dialoga com os estudantes dessas regiões, e o Erefísio Norte e Nordeste, que será realizado no mês de outubro. Com muita alegria, a gente declara, né, inicialmente agora, aberto este encontro. E a gente acredita que todos vocês, estudantes, têm muito a se somar nesse processo educacional que nós começamos agora. Nós iniciamos o nosso encontro hoje, ele vai até a próxima quinta-feira, dia 26 de agosto, e a gente espera que a gente possa sair com um saldo muito positivo, com muito estudante querendo participar aqui das atividades. E lembre-se, a executiva é aberta para todos e todas as estudantes de fisioterapia do Brasil. Então, se você tem interesse em participar das causas estudantis e do movimento estudantil da fisioterapia, aí na sua universidade, a nível nacional, quando a gente terminar esse encontro, pode ter certeza que nós estaremos acolhendo vocês de braços abertos, rumo aos 20 anos da nossa entidade, rumo aos 20 anos de luta. E para iniciar esse momento ímpar para a história da nossa executiva, eu quero convidar aqui a professora Laís Alves, ela que agora está como presidente, né, na coordenação aí da Associação Brasileira de Ensino e Fisioterapia, a ABENFísio. Boa noite, professora Laís. Bom dia a todas, a todos e a todes. É um prazer, né? Inicialmente, eu gostaria de compartilhar com vocês que é um prazer estar aqui, ajudando a esse grupo maravilhoso a abrir o Erefísio. Eu gostaria de parabenizá-los pela iniciativa. A gente vem passando por um momento muito difícil, né? Uma crise sanitária, junto com uma crise política, uma crise econômica. E, enfim, a gente reúne, né, uma quantidade de elementos que dificultam a possibilidade dos nossos encontros, da nossa militância. Então, se hoje está acontecendo o Erefísio, é graças a um esforço mesmo coletivo, é graças também a uma necessidade do encontro e o reconhecimento de que esse encontro tem uma potencialidade de resistência, de avanço, de busca, de luta pelo que a gente tem mais do que nunca precisado, né, nos dias de hoje, de grande dificuldade. O João já me apresentou, eu sou a Laís Souza, sou professora da UFMS, no curso de fisioterapia. Eu estou na coordenação nacional da Benfísio, mas já milito na Benfísio há muitos anos, mesmo antes de começar, de assumir a coordenação nacional. E nós estamos também, né, com a Benfísio, como conselheiros titulares no CNS, e o tema desse encontro, então, veio muito de encontro ao que nós temos defendido no Conselho Nacional de Saúde, que é a educação como direito e não a educação como mercadoria. Então, também gostaria de parabenizá-los pela escolha do tema. Nós temos vivido momentos muito difíceis na educação pública ameaçada, né? A educação privada também ameaçada pela baixa qualidade da oferta das atividades, a baixa qualidade dos professores contratados, o lucro que tem estado sempre acima de tudo, né? Uma exploração dos alunos, uma exploração dos professores em prol do lucro, e os grandes conglomerados estão aí tomando conta
e estão oferecendo, então, um produto de baixa qualidade, a um custo muito alto e com pouca possibilidade de participação, tanto dos estudantes quanto dos professores, que estão adoecendo, que estão sendo dispensados. Então, a gente tem aí também uma dificuldade imensa, em uma situação muito difícil, uma dificuldade imensa de garantir a qualidade da formação dos fisioterapeutas no país. Então, eu gostaria de convocá-los, né? Eu ia dizer convidá-los, mas na verdade é uma convocação para que vocês se unam à Benfísio, se unam a outras entidades que estão aí em defesa da saúde, da educação pública no Brasil, saúde como direito, educação como direito, e contra, então, a precariedade, né, da qualidade do que nos tem ofertado esse governo que deixa morrer seus cidadãos, como a gente tem visto aí, né, um número enorme de pessoas que morreram e mortes que seriam passíveis de prevenção caso o governo tivesse outros interesses que não defender os interesses das grandes corporações, das grandes indústrias, enfim. Vocês têm aí um evento inteiro para discutir sobre isso, né? É um assunto de grande complexidade, mas com repercussão muito importante na sociedade brasileira, e a Benfísio conta com vocês, os estudantes. Outro dia alguém nos lembrou de que o movimento estudantil é o que conclama a resistência, é o que avança, é o que chama as outras categorias para entrarem nos movimentos, né? E vejo que hoje em dia isso tem se confirmado com a NFI trazendo aí, então, grande movimento, os estudantes voltando a participar. Quero parabenizá-los e dizer a vocês que a Benfísio está aberta para recebê-los. Gostaria muito da participação de vocês. Na Benfísio, o estudante não tem nenhum custo com a anuidade, ele é um sócio que é franqueado. Então, nós esperamos que vocês estejam conosco cada vez mais nos nossos eventos, que nos busquem nas necessidades de vocês. Somos parceiros, estou vendo aí, temos alunos nossos, Cristiele, boa noite, que bom que vocês vieram. Chamem os colegas, quem não veio hoje, que venham. Boa noite, Caroline. Vamos, então, gente, reacender o movimento estudantil, porque nós estamos num momento de grande necessidade de defender a educação no nosso país, a formação de fisioterapeutas. Muito obrigada, João. Obrigada a toda a NFI e desejo a todos vocês um excelente evento. Muito obrigado, professora Laís. É sempre um grande prazer a Benfísio estar participando conosco das atividades. E no último dia, a gente tem lá o professor Alberto, que também é da Benfísio, lá do Paraná, falando um pouquinho com a gente. Então, muito obrigado, professora Laís, e aproveite o evento junto conosco. Normalmente, gente, o nosso encontro ele é presencial, né? São 3, 4, 5 dias de encontro, mas por conta das condições sanitárias que a gente vive atualmente, a gente não conseguiu fazer o encontro presencial. Queria, antes de chamar a próxima convidada, que vocês colocassem aí o nome de vocês e a faculdade e o estado de vocês, para que a gente saiba onde é que estamos conseguindo chegar nesta noite de terça-feira. Quero convidar agora uma das pessoas que mais entende de fazer encontro estudantil, né, que representa essa grande entidade, que é a Manuela Mirella, coordenadora, né, diretora de comunicação da União Nacional dos Estudantes da UNE. Então, convido aqui a Manuela para que ela participe e faça sua fala, né, para os estudantes de fisioterapia do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Boa noite, Manu. Boa noite, João. Boa noite, gente que está aqui assistindo a gente, né? A gente sabe como é difícil, né? Como a gente queria estar fazendo agora um encontro presencial. Infelizmente, né, o nosso presidente, esse genocida, ele ignorou a proposta de vacina, ele não dá respostas enquanto ao combate à pandemia. E eu queria aqui ressaltar, antes de mais nada, que são os estudantes da saúde que ficaram na linha de frente contra, né, o Covid-19. Então, muito parabéns a cada estudante que se doou, se dedicou na luta, né, de combate à pandemia. Eu sou a Manu, como o João Vitor me apresentou. Eu sou diretora de comunicação da UNE, coordenadora geral do Circuito Universitário de Arte e Cultura da UNE. E estar aqui com vocês hoje é muito importante. Encontros como esse mostram a força e a garra do movimento estudantil. Foi visto, né, recentemente, inclusive, falas muito tristes, se não criminosas, do ministro da Educação, Milton Ribeiro,
falas que não condizem com o que nós defendemos para o que é a educação do nosso país. Falas que só excluem a população da universidade. Quando o ministro fala que a universidade é para poucos e não para todos, quando ele fala que os engenheiros e os médicos estão virando Uber, é porque o nosso país não tem perspectiva para a nossa juventude e para os nossos estudantes. Nós sabemos a dificuldade que é ingressar no ensino superior, nós sabemos a dificuldade que é permanecer na universidade e sabemos a maior dificuldade que é concluir o nosso curso. E nós, para que a gente consiga acompanhar esse ciclo e completar esse ciclo, precisamos de políticas públicas que consigam garantir a nossa permanência na universidade. Então, nós, da União Nacional dos Estudantes, defendemos uma universidade para todos, uma universidade de que caibam os sonhos do brasileiro. Já foi o tempo que a universidade era só para, como o próprio ministro falava, para os filhinhos de papai. Já foi o tempo que a universidade não nos cabia os pretos, as mulheres, os LGBTs, os mais pobres. E é com essa força e essa coragem que nós, movimento estudantil, revolucionamos a cara da universidade através de conquistas históricas para o nosso povo, que mais uma vez nos colocamos na luta. A nossa luta é para que a universidade ela consiga permanecer gratuita, a nossa luta é para que a universidade consiga manter-se de qualidade e com as portas abertas para o nosso povo. E que, infelizmente, esse governo vai contra todos esses sonhos. Mas se ele achou que os estudantes do Brasil ficariam calados, sobretudo os estudantes de saúde, que nesse momento mostraram que através da ciência, da tecnologia e da inovação se combate a pandemia, se combate a fome, se combate a miséria, ele estava muito enganado, porque nós, estudantes, com encontros como esse, com encontros que a União Nacional dos Estudantes ela realiza e ela organiza, nós mostramos a resistência da juventude, nós mostramos a resistência dos estudantes brasileiros. E damos um recado a esse governo, se ele quiser fazer a balbúrdia dele no nosso país na educação, ele vai lá para os Estados Unidos, que ele bate continência, porque os estudantes do Brasil dão uma grande resposta. Não vamos ficar calados frente a tantos ataques e tantos retrocessos. É com essa ousadia, com essa luta, que nós da UNE convocamos todos os estudantes do nosso país para juntos defendermos uma educação pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade. E essa educação pública, dessa forma, perpassa por preservar os direitos à educação, por preservar os direitos ao acesso à universidade, por preservar o que nós entendemos por mais sagrados, que é a educação brasileira. Então, nós convocamos cada estudante que conseguiu alcançar o sonho de ingressar no ensino superior, que deseja lutar para que outros que não conseguiram entrar consigam ingressar no ensino superior e que a gente consiga ter mais profissionais e, mais do que isso, nós queremos também a oportunidade de emprego para que a gente consiga sair da universidade e retornar ao investimento que é dado em cada estudante do nosso país, para que a gente consiga contribuir para um projeto de desenvolvimento nacional. E esse projeto perpassa pela defesa da educação brasileira. E essa defesa é uma defesa que vem daqui da União Nacional de Estudantes, aí dos estudantes da educação física e de todos os estudantes do nosso país. Então, o nosso grito hoje é pelo Fora Bolsonaro, o nosso grito é pela defesa da universidade pública, gratuita, democrática, laica e de qualidade. E nós dizemos a esse ministro que a universidade é para todos e uma universidade com a nossa cara. E é por isso que a gente está aqui hoje. Mil vivas ao movimento estudantil, mil vivas aos estudantes de fisioterapia e cada estudante do nosso país que está aí na luta, permanecendo, né, e lutando em defesa da ciência, da tecnologia e da inovação contra esse mito do que é o movimento estudantil que o governo prega, contra cada ataque que a gente sofre diariamente. Então, eu desejo a vocês força, coragem, esperança e perseverança. É por isso aqui que perpassa a nossa luta. Firme na luta, gente. Bom encontro. Contem com a União Nacional dos Estudantes para que a gente consiga se encontrar aqui no online, de volta às ruas com segurança, voltar às aulas também com segurança. E a defesa da educação, ela é uma defesa que não é só dos estudantes, professores, trabalhadores, trabalhadoras juntos em defesa da universidade com a nossa cara. Então, muito obrigada, João. Podem contar com a gente. Queria já convidar vocês a seguirem lá o nosso Insta, @UniOficial, e nosso Twitter, nosso Facebook também, para que a gente consiga juntos disseminar e compartilhar a nossa ideia de esperança. Enquanto o governo ele prega morte, ele prega dor, ele prega ódio, nós
conseguimos espalhar e compartilhar esperança e amor ao Brasil. O movimento estudantil, ser estudante, é uma grande prova de amor ao nosso país. Então, vamos juntos. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Manu. É isso mesmo. Inclusive, ela está lá em Brasília agora, fazendo uma luta pelos estudantes do Brasil agora. Então, muito obrigado. A executiva também está à disposição para se somar nas lutas dos estudantes brasileiros. A gente se encontra nas ruas e nas redes. E agora, antes da gente começar, eu também quero aqui, né, chamar uma figura ilustre, muito parceiro da gente, que é o doutor Júlio Carlos Pérez, ele que aí está presidindo o CRAFIT 11 de Goiás e do Distrito Federal. Boa noite, doutor Júlio. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro e espero que o senhor aqui possa fazer uma bela participação junto aos estudantes do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do nosso Brasil. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Eu entendo que o tema é extremamente relevante. Agradeço e, assim, me sinto honrado por estar participando dessas questões, que são questões que estão impactando na vida profissional, e essas reflexões, nesse momento, elas são fundamentais. Eu acredito que, se a gente fala de política pública, a gente fala de situações apartidárias. Então, eu não quero entrar nesse veio político, mas eu quero, sim, enaltecer todo o trabalho que vocês estão tendo por manter essa disciplina, esses momentos, esses encontros, pela dificuldade que vocês estão tendo. Isso, sim, é uma resistência, e é nisso que eu quero pautar a nossa conversa aqui agora. Temos hoje mercado muito, mas assim, muito acirrado dentro desse conceito de informação, né? A informação a gente traduz em cursos, quaisquer cursos. Por exemplo, hoje o Conselho bate muito nessa questão dos cursos EAD. Vamos fazer uma reflexão, cada um de nós, será que dá para a gente ser fisioterapeuta? Será que dá para a gente ser profissional sem tocar no paciente, sem ver uma peça, dissecar uma peça, entender que todo esse processo é da construção da nossa formação? Então, eu quero fazer só um paralelo numa semântica entre informação e formação. Formação é isso, essa vivência, aprofundar esses conceitos dentro da universidade. As discussões, elas sempre são positivas, elas sempre trazem lucro nesse conceito de formação. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande no Conselho da fiscalização desse produto que está sendo oferecido. Eu falo de produto porque o tema é mercadoria. Qual o nosso produto final? O que a gente realmente precisa entregar para o paciente, né? Então, vamos dizer que a educação ela não pode ser uma mercadoria, mas o nosso trabalho também não é, porque também passa pela precificação e valorização do nosso trabalho. Isso é muito importante. Então, hoje nós temos questões entre o curso de fisioterapia sendo, dentro de uma maneira mercadológica, vendido de uma forma barata e entregue um produto qualquer. A formação desse profissional ela é muito questionável, tá? Nós recebemos isso no dia a dia, nós percebemos isso no dia a dia. E hoje a gente vive um cenário de pandemia onde fomos lá na ponta mostrar o nosso serviço, mostrar o nosso valor. E hoje, quando a gente atende um paciente pós-Covid, reabilita um paciente pós-Covid, a gente bate no peito e diz o seguinte: eu tive uma boa formação. E é isso que eu desejo para todos vocês, que se formem da melhor maneira possível, da maneira mais profunda possível, porque não é um curso que vocês estão fazendo uma mudança de vida. Quem mexe com saúde, quem trabalha na saúde, ela muda completamente a vida de alguém. Vocês já perceberam o quanto é importante você
entender isso, que você ali naquele ponto, você é a pessoa mais importante para um paciente? E será que dá para você fazer um curso EAD e entregar esse produto? Essa é uma reflexão que precisa ser feita. Nós temos hoje a Erefísio tendo todo esse processo, toda essa dificuldade para unir todos nós, todas as pontas. As sociedades, elas precisam estar engajadas nesse conceito, né, na relevância dos protocolos de atendimento. As associações, elas precisam agregar esse volume de informação das sociedades e disciplinar os seus associados dentro de um protocolo de assistência. Para quê? Para que a gente consiga entregar um bom produto, resultado da nossa formação. É essa reflexão que eu faço, esse questionamento que eu queria fazer. Não quero entrar na veia política, até porque isso não me parece interessante nesse momento, mas sim, é possível, é importantíssimo discutir essa condição política, mas a gente não tem uma política, na verdade, a gente tem um maniqueísmo, independentemente de qualquer coisa. O que a gente precisa é ter uma política pública, extra-política, extra-presidente, extra-ministro, é uma política de Estado. Ela tem que permanecer independentemente se o político lá de cima quiser ou não. E é essa educação de qualidade que a gente deve lutar. Hoje, as universidades públicas, elas detêm uma quantidade de informação importante, mas têm dificuldade de acessar esse estudante. Por quê? Porque trabalha com instituições precárias, uma precariedade, uma obsolescência de equipamentos. Você precisa reciclar isso. Então, a gente precisa também entender que a formação hoje é muito importante, tá certo? Eu não quero me delongar, quero mais ver as discussões de vocês, da Erefísio, e eu deixo aqui meu enorme agradecimento a João, a Diego, a essa galera que está aí nessa luta incansável, hercúlea, e agradeço muito e me sinto muito honrado pelo convite, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, doutor Júlio. A gente agradece também a sua participação aqui, representando o CREFIT 11, e para nós também é extremamente relevante ter uma figura como o senhor aqui, um presidente de um conselho, participando do nosso evento e fazendo parte da nossa abertura. Muito obrigado. Dando continuidade às nossas atividades, agora eu quero chamar o meu colega, o meu amigo Diego, ele que também é da NFI, e ele é coordenador regional lá do Centro-Oeste. Lembrem uma coisa, para quem não sabe, a NFI ela tem coordenadores regionais. Então, aqui a gente tem do Sudeste, do Centro-Oeste, do Sul, e a gente quer ampliar. Então, a participação de vocês é extremamente importante. Eu agora vou deixar vocês nas mãos do meu amigo Diego. Ele vai dar continuidade agora às atividades daqui. Um grande abraço, um incrível evento para a gente. A gente está muito feliz assim, com tudo que está acontecendo. E vai ser muita coisa que a gente vai fazer até a quinta-feira. Então, Diego, é com você agora. Pode conduzir brilhantemente o nosso evento, que eu sei que a gente vai ter boas discussões até o final dessa noite. Boa noite. Muito obrigado, meu amigo. Começamos bem, né? E aí você já me deixa nessa responsabilidade, mas não vou deixar cair, não. Vamos aqui, que a NFI é de luta. Boa noite a todos. Meu nome é Diego, eu sou estudante ainda do Centro Universitário CESP, né? Me formando agora, e vou estar junto com algumas pessoas liderando uma mesa sobre uma discussão sobre a educação, né, a fisioterapia, sobre como aconteceu, né, dificuldades e soluções que enfrentamos, né, durante a pandemia. Bom, gostaria de chamar para nos compor nossa mesa o doutor Leonardo.
Boa noite, Olá, doutor. tudo bem? Boa noite. Novamente, muito obrigado pela sua presença. O doutor Leonardo, ele é fisioterapeuta na Unicerp, né? Ele possui aprimoramento em fisioterapia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp. Ele conseguiu o seu título de mestre também pela Unicamp e o seu doutorado pela Universidade de Brasília. E hoje, atualmente, onde ele é professor da Universidade de Brasília, no campus de Ceilândia. Também professor no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde da UNB. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrado, espero que a gente converse bastante aqui e que a gente traga mais soluções, né, do que apontar os problemas. Não, perfeito. Gostaria também de convidar a Isabela da Costa Nobre. Ela é estudante do 6º semestre de fisioterapia da Universidade Católica de Brasília. Ela atualmente é presidente da Liga Acadêmica de Fisioterapia Cardiorrespiratória da UNB, da UCB, LAFIC UCB. Obrigado, Isso. Isabela. Boa noite, eu que agradeço. Boa noite, professor Leonardo. Gostaria de convidar também, para fechar nossa mesa, a Ludmila Rodrigues de Souza. Ela está no 8º semestre de fisioterapia na Universidade de Brasília, no campus de Ceilândia, fundadora e diretora da Neurolar, coordenadora geral do Cafísio da UNB, Gestão Integrar, e coordenadora de empresas TIFES. Obrigado, Ludmila. Boa noite a todos. Obrigada, Diego, pelo convite. Boa noite, prof. Boa noite, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, com todo mundo que está nos acompanhando. O nosso tema central é educação como um direito e não como mercadoria. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre como foi a questão da nossa educação durante essa pandemia. Quais foram nossos principais problemas, quais foram nossas principais soluções. Doutor Leonardo, o senhor quer começar com uma apresentação, não é isso? Posso começar, mas vocês que decidem. Por mim pode ser, sem problemas. Bom, então vamos lá. Eu fiz aqui só algumas anotações para nortear, né? Para a gente não ficar demorando muito. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela aqui? Ainda não, deve estar carregando. Está abrindo. Abriu? Vocês conseguem visualizar? Desafios no ensino, contexto. Muito bem. Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo convite, para poder participar desse momento aqui com vocês. É muito desafiador esse momento que a gente está vivendo, é um momento ímpar na história da humanidade e da história do Brasil também, né? E é um momento em que a gente tem que estar muito firme, né, nas nossas bases, na nossa saúde física, mental, e também nas nossas redes de suporte, nossas redes de apoio, né? Então, o ensino, ensinar e aprender no contexto de uma pandemia é muito, muito, muito desafiador, né? Então, eu sou professor e eu sou fisioterapeuta, né? Eu vou fazer 20 anos de formado esse ano. Eu me formei numa pequena cidade, uma pequena faculdade particular, né? E depois eu fui fazer, enfim, minha formação em universidade pública. Então, desde então, eu tenho trabalhado, eu trabalhei por 8 anos em faculdades particulares, e há 8 anos eu sou professor aqui na Universidade de Brasília. Bom, a pandemia em si, ela trouxe consequências devastadoras para a sociedade brasileira. E as medidas necessárias para o controle da pandemia, elas também trouxeram consequências. Entre elas, a gente pode destacar aí as consequências para a saúde mental das pessoas. A interrupção nas atividades,
atividades econômicas, atividades culturais, atividades de ensino, provocou uma série de alterações também na saúde das pessoas e também pioradas, né, pelo adoecimento das famílias, pela piora nas condições socioeconômicas. Então, toda essa situação agravou muito o contexto no qual o estudante e o professor trabalham, o contexto das instituições de ensino, isso tanto para as instituições particulares quanto para as instituições públicas, porque com a piora dos indicadores econômicos, as universidades tiveram corte nas suas verbas também, assim como as faculdades particulares tiveram um decréscimo no número de seus alunos. Então, essa condição socioeconômica piorada, ela vale tanto para a família, que teve lá o seu comércio fechado, que, enfim, que teve o seu emprego, que perdeu o seu emprego, né, também com relação a alterações nos preços, a inflação. Então, todas essas situações, elas pioram o contexto. Então, para piorar, né, a atividade de ensino, ela foi a última atividade, digamos assim, a retornar, né? Até mesmo as atividades culturais, que se dizia que seriam as últimas, não foram, né? As últimas atividades a retornar foram as atividades de ensino. Só o próximo aqui. Bom, então, as pessoas, professores, os alunos, nós estamos todos muito exaustos, estamos todos adoecidos, estamos todos cansados, né? E alguns alunos, inclusive, tiveram que iniciar atividades para adquirir, né, algum ganho para complementação de renda de suas famílias, sejam elas os estágios. Nós tivemos uma explosão no número de estagiários na Universidade de Brasília. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom por um lado porque você vai ter mais alunos experimentando a prática da profissão. Por outro lado, nós temos alunos participando de estágios em instituições que não têm um compromisso com a formação do aluno, mas que estão apenas aproveitando-se ali, né, usando da mão de obra do aluno. Nós tivemos, então, uma interrupção aqui na Universidade de Brasília das aulas práticas, das aulas teóricas, no primeiro momento. Nós tivemos o fechamento de muitos ambulatórios, de muitos locais onde realizávamos práticas. Nós tivemos ainda a realocação de fisioterapeutas, por exemplo, do Hospital da Universidade de Brasília para as UTIs. Assim aconteceu também com os fisioterapeutas da atenção primária, que foram também alocados para as UTIs. Então, na prática, nós tínhamos menos campos de estágio e uma demanda aumentada agora por gastos relacionados à compra de EPIs, né? Então, nós fizemos um cálculo aqui, por exemplo, nós fizemos uma compra de EPIs, né, e usamos 70% do nosso recurso para comprar os EPIs para esses primeiros alunos entrarem em estágio, né? Um momento antes da pandemia, a Universidade de Brasília ela já estava se preparando, já estava num momento de modernização, né? Nós temos um sistema onde nós fazemos a tramitação dos documentos, da burocracia, né? Por onde o aluno pedia ali fazer as suas solicitações. Nós já tínhamos um contrato com a plataforma Teams, como se fosse, talvez vocês não conheçam, mas como se fosse o Google Meet, né? Ela é bem similar. E nós tínhamos já uma plataforma chamada Moodle, né, que aqui a gente chama de Aprender 3. Mas o que acontece? Muitos dos nossos professores, eles se formaram em gerações anteriores, que não têm tanta facilidade com o uso dessas tecnologias. E muitos dos nossos alunos também têm dificuldade de usar essas tecnologias na prática. Então, além disso, né, as dificuldades no acesso à velocidade, internet de alta velocidade, requerida para as aulas síncronas, para você assistir um vídeo, também as dificuldades relacionadas aos dispositivos, temos relatos de alunos com dificuldades, né, e também de professores que tinham dispositivos preparados para trabalhar com documentos e agora tiveram que preparar seus dispositivos para aulas. Num primeiro momento,
houve, então, essa dificuldade de algumas instituições para oferecerem essas plataformas. Não foi o nosso caso aqui, felizmente, mas a gente sabe de instituições que tiveram dificuldade para essa transição. A gente acompanhou esse problema nas escolas de ensino médio, por exemplo. Então havia um desconhecimento no uso dessas plataformas, ainda estamos aprendendo. Ontem mesmo tivemos uma reunião, estávamos lá aprendendo a usar uma nova ferramenta, né, de criar salas dentro de um ambiente, enfim. E, além disso, a gente teve também dificuldades, porque nós, fisioterapeutas, nós somos fisioterapeutas que aprendemos a dar aula com fisioterapeutas. A grande maioria dos profissionais da área da saúde não tiveram formação pedagógica, muito menos em tecnologias para interação e também metodologias ativas de ensino. Nós tivemos também mudanças na grade curricular dos alunos, por ocasião da mudança. Os alunos se matricularam em março, para começar o semestre, e depois nós tivemos a retomada em agosto, com uma série de mudanças, né? Bom, então, retomamos as atividades de estágio em agosto de 2020, com 104 alunos. Muitos dos nossos campos de estágio haviam sido fechados. Nós tivemos que contar com a participação dos nossos colegas fisioterapeutas que passaram a oferecer estágios em clínicas particulares. Naturalmente, era uma via de mão dupla, as clínicas também se beneficiavam com a mão de obra dos nossos alunos. Nós tivemos relatos de boas ofertas de campos de estágio, e em outros casos, a gente sentia que tinha que haver uma preparação do campo de estágio com mais tempo, mas nós não tivemos esse tempo para preparar os nossos colegas para receber os nossos alunos, né? E nós também tivemos dificuldade de acompanhar os campos de estágio. Eu tinha 6 alunos em estágio, cada um em uma clínica. Então, imagina a dificuldade para acompanhar o estágio. Bom, os docentes, então, sem formação pedagógica específica para a sala de aula, a formação pedagógica, tiveram que agora aprender a dar aulas em plataformas, em usar metodologias ativas, tecnologias que envolvem os alunos, que atraem os alunos. Então, a presencialidade, a presença do professor na sala de aula, quando ele chega, quando ele interage com os alunos, então a presencialidade, ela tem esse aspecto interacional, essa troca, e a nossa profissão depende desse ensinar, depende da gente ensinar habilidades de interação, habilidades de comunicação, habilidades de convencimento, habilidades de empatia. Isso faz parte daquele processo de convencimento do paciente a seguir o projeto, né, a seguir o programa terapêutico. Então, esse preenchimento, esse espaço da interação, ele foi roubado pelas câmeras fechadas dos alunos. Então, nós perdemos a oportunidade de mostrar aos alunos, de nos relacionarmos com os alunos, e assim ensinar os alunos como se relacionarem com seus pacientes. Porque quando nós estamos ensinando um recurso, uma técnica, por trás, nós estamos, quando a gente chama um aluno para demonstrar um procedimento, nós estamos ensinando o aluno a se portar diante de uma pessoa que está sob seus cuidados. Nós estamos ensinando a habilidade de comunicação. Então, tudo isso foi perdido, né? Então, os professores, no primeiro momento, numa tentativa desesperada de dar aos seus conteúdos, transformaram suas aulas expositivas, já não eram para ser expositivas, mas eram, em função do tempo que a gente sempre considera curto para dar nossos conteúdos, né, independente da quantidade de horas que nós temos disponíveis para aquelas aulas. Então, transformaram-se as aulas expositivas em aulões transmitidos online. Aqui na universidade, nós tivemos algumas regras que flexibilizaram essa presencialidade. Então, o aluno poderia assistir remotamente essa aula, o que fez com que a gente perdesse boa parte da turma assistia essas aulas em outros horários, em horas alternativas, né? Os docentes também tentaram usar fóruns como uma medida mais fácil de garantir uma certa interação, uma vez que as câmeras estavam fechadas e os microfones também, então nós ficávamos sem saber se os alunos estavam entendendo ou não. Então, isso para a nossa saúde mental é muito ruim, a gente ficar de frente a uma tela branca, como é que eu estou agora, e falando com vocês.
Bom, atividades também, tivemos que criar atividades para contar como presença, tivemos que aprender a filmar, a lidar com câmeras, microfones, compartilhamento de telas, e ainda com as reuniões ultra longas. Então, tudo isso, essa transformação do trabalho gerou um tempo maior de demanda para professores e alunos, um tempo maior em atividade. Então, o aluno não bastava mais ele responder presente, ele tinha que confirmar a sua presencialidade, né? Então, isso resultou num aumento da carga horária significativa dos docentes. Então, é como se nós estivéssemos o tempo todo em sala de aula, mas ao mesmo tempo não estivéssemos. Então, isso teve um custo na nossa baixa interação, no distanciamento nosso com os alunos, e também no abalo da nossa saúde mental, né? Talvez vocês não estejam passando por isso, mas imagino que vocês devam conhecer alguém ou ter algum colega, algum professor que teve que se afastar nesse momento. Então, foi muito desafiador esse momento para todos nós, muito desafiador. Então, hoje, para finalizar minha fala, a nossa dificuldade aqui é a gente lidar com o distanciamento social durante as aulas práticas de fisioterapia. Então, imagina o desafio que é você ensinar, por exemplo, a minha parte de reabilitação, eu ensino técnicas para rolar, sentar. Então, imagina você manter um distanciamento social e, ao mesmo tempo, ensinar isso, né? E aí tem a problemática do EPI, né? A universidade não consegue oferecer EPI para todos os alunos, né? Então, nós, professores, adquirimos, alguns alunos fizeram também campanhas. Então, na minha aula prática, por exemplo, eu peguei, os alunos vieram com as suas próprias máscaras e eu dei uma máscara, minha máscara, para cada um dos alunos, na tentativa de fazer uma camada a mais, né? Nós transformamos salas de aulas em laboratórios para ter mais distanciamento, tiramos as carteiras lá de dentro, fizemos marcações no chão, instalamos totens, então houve todo um planejamento para essa retomada, mas ainda assim nós temos muitos colegas, professores e alunos que são do grupo de risco e que não foram vacinados. A minha segunda dose estava prevista para hoje, mas eu não consegui chegar a tempo de tomar, espero fazê-lo amanhã. Bom, então, finalizando aqui, caminhando para o final, eu acho que uma solução, dizer que a gente vai aqui falar de soluções, né, não seria honesto com quem está nos assistindo, mas eu acredito que esses 3 pilares, eles são fundamentais para a gente encontrar juntos, com os alunos, com a universidade, com as faculdades, com os professores, com os servidores técnicos administrativos, enfim, com os fisioterapeutas que recebem os nossos alunos nos estágios, com as instituições que recebem os nossos alunos, com o governo. Então, é o diálogo, é a sensibilidade, e a empatia. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Fora isso, a gente tem que pensar em gestão, ensinar os alunos e os professores, ou não diria ensinar, mas aprimorar as habilidades das pessoas em negociação, aumentar a habilidade das pessoas para a comunicação, aumentar a habilidade das pessoas para a argumentação, para a organização do seu tempo, para a organização do seu trabalho, para a organização de uma reunião. Então, existem tantas ferramentas, existem tantas possibilidades, mas tudo isso depende da oportunidade. Então, nesse momento, nós temos muitos alunos que tiveram roubada a sua oportunidade de se formarem, de se tornarem fisioterapeutas, por conta de todo esse contexto de adoecimento, de alterações, de mudanças socioeconômicas, e também de problemas que o aluno já traz na sua formação desde os anos anteriores, né? Bom, então eu finalizo aqui a minha fala, não quis me alongar muito, né? A Ludmila me chamou a atenção, ela falou, prof, não vá, não é uma aula, é uma live, nós não podemos ficar falando muito, mas eu fiz só uma fala inicial para que a gente pudesse começar a bater um papo, a conversar, né, interagir e tentar buscar aqui juntos, né, conversar sobre os problemas e tentar discutir soluções. Não, perfeito, doutor. Realmente você conseguiu abordar bastante
bastante o nosso tema. Eu vou pular agora para a Isabela. As pessoas que estão nos assistindo, o professor Leonardo, ele é da Universidade de Brasília, né? Ela é a federal aqui de Brasília. E a Isabela, ela faz parte da Universidade Católica, que já é uma rede privada de Brasília, né? Isso. E aí eu queria ver a situação da Isabela, qual é a visão dela, né, como estudante de uma faculdade particular, quais foram os problemas, quais foram as soluções, quais foram os prejuízos. Então, tá dando para me escutar tranquilo? Perfeito. Sim. Então, o professor Leonardo estava falando, né? Eu estava anotando algumas coisas aqui que eu estava lembrando. Eu acho que ele falou uma coisa muito válida, que é o modelo que nós fomos acostumados desde pequenos, né? Na escola, a gente foi acostumado a crescer com uma aula. O professor chegava, dava aula, a gente ia para o intervalo, voltava, ia embora, fazia uma atividade. E aí, quando a gente começou, ninguém estava preparado a se adaptar para essa rotina remota. A gente tinha o Moodle também, na UCB a gente usava o Moodle também, e depois, quando começou a tudo ir para lá, a gente teve essa dificuldade, assim, de usar o Moodle. A gente teve algumas feiras que eles ofereceram para a gente ter esse contato maior com a tecnologia, né, mas que de qualquer maneira não é fácil. Nossas aulas práticas, elas voltaram, somente as práticas no final do semestre passado, assim, todo final do semestre, desde que começou a pandemia, a gente tinha aulas práticas, mas era assim, tinha a divisão de turmas, metade da turma ia antes, metade ia depois, e aí a gente sentia, no começo, aquele desconforto da gente ter que tocar a pessoa, né? Porque a fisioterapia é o toque, é você tá manipulando a pessoa, e a gente sentia esse desconforto no começo, porque era tudo muito novo, muito estranho, né? Hoje a gente já voltou, a gente voltou esse semestre às aulas presenciais totais do nosso curso, né? Porque a maioria relatou que as aulas online estavam sendo mais prejudiciais do que benéficas para a gente, porque a gente estava muito prejudicado de ter feito 3 semestres aí seguidos, EAD, por mais que tenha tido práticas, não é a mesma coisa de quando você está lá no dia a dia total. E a gente sabe que a gente precisa tomar as precauções, é um momento diferente, né? Um momento novo. E só que nós somos profissionais da saúde, né? Então nós, de qualquer forma, temos que testar esse toque, a gente tem que estar lá o tempo inteiro treinando, interagindo, né, com as pessoas. E lá na faculdade também teve a questão da mensalidade, né? A mensalidade no ano passado ela não se alterou, mesmo a gente estando em casa, mesmo a gente, né? A mensalidade não se alterou e depois eles deram um desconto da mensalidade depois de algumas reclamações, né? A gente ganhou desconto na mensalidade porque assim como a gente entende que eles podem estar passando por um momento, as pessoas também estão passando por um momento, né, uma crise em casa, né, não tá fácil para ninguém. Então, a mensalidade, a gente também teve esse problema, mas graças a Deus, assim, deu tudo certo. E os nossos maiores problemas, eu acho que foram esses mesmos, sabe? A questão da prática e da mensalidade. Hoje, assim, a gente voltando presencial, a gente já vê o quanto mudou, assim, a questão da interação e a questão da saúde mental mesmo, como o professor Leonardo falou. Eu fui uma pessoa que sofri muito com isso, com essa questão da saúde mental. Eu até tinha comentado com o Diego que algo que eu achava muito difícil desde que começou a pandemia era a sobrecarga que a gente estava tendo, porque presencial a gente não sente essa sobrecarga, mas online a gente sente uma sobrecarga, né, muito grande. Então eu tinha relatado para o Diego também essa questão da sobrecarga, que pelo menos eu sentia bastante nessa sobrecarga. E aí desde que voltou presencial, isso é algo que tem se modificado, porque se você tá lá presencial, você faz uma atividade lá na hora, você diminui o que você está fazendo em casa, né? Então, isso é algo que me preocupava bastante também no ensino EAD e que, assim, pelo menos está se solucionando. Não, perfeito, Isabela. E a Isabela também, ela é presidente de uma liga, né? Sim. E a liga ainda não voltou, né? Sim. As atividades presenciais.
Mas e aí, tá planejando voltar? Então, eu estava até pensando nisso. A nossa liga, ela tinha as atividades presenciais antes da pandemia. E aí, quando começou a pandemia, a gente teve que se modificar também, né? Passou até as atividades online. Com as atividades online, a gente conseguiu abranger um maior número de estudantes, porque a gente conseguiu abrir isso para o Brasil todo, né? O Diego já fez parte da liga, né, Diego? Ele já viu que tem gente do Brasil inteiro. E eu falo que, por um lado, isso foi benéfico, né? A gente poder dar oportunidade. A nossa liga não tem custo para entrar, você pode entrar na liga, ela é totalmente de graça, você ganha certificado e tudo mais. Então a gente abriu esse leque para as pessoas, né, de oportunidade mesmo, de estar ali para aprender, né? E só que por um lado também tem a questão do contato, né, da gente ter esse contato. A gente promove o workshop. Todo semestre a gente promove um workshop. Antes era presencial, depois passou a ser online. E aí as pessoas sentem falta, tanto que nesse semestre vieram me procurar pedindo pra gente, a Liga de Cardio, né, que eu sou presidente, vieram me procurar pedindo para que a gente promovesse um workshop sobre parada cardíaca que tinha tido antes da pandemia presencial, só que alguns estudantes não tiveram a oportunidade de participar, né, e eles queriam muito, e aí a gente vai promover presencial, e a nossa ideia é fazer essa volta progressiva, né, e ano que vem a gente tentar voltar de maneira presencial às nossas atividades. Não, perfeito. Eu sou meio suspeito para falar, mas quem tiver oportunidade, tiver tempo, participa de uma liga. Liga é muito debate, é muita discussão, é aprofundamento, é leitura de artigo, e ajuda muito a aprofundar em alguma área, seja de cardio, respiratória, dermato, qualquer uma dessas áreas que você tiver mais afinidade. Ou um centro acadêmico também, né? Ludmila, que é a presidenta do centro acadêmico lá da UNB, né? E você, quais foram os seus problemas que você teve, né? Que você, além de ser do centro acadêmico, ainda também ela é presidente da Neurolar, que é uma liga de neuro da UNB, né? Neuro, uma matéria super simples, tranquila, que não precisa de muito estudo, né? Exatamente, nadinha. Então, o professor Léo abordou muito bem, né, as dificuldades enfrentadas pela UNB, a Isabela também, né, pela UCB, mas falando um pouco agora da percepção, né, de um estudante em uma universidade pública. Eu lembro como se fosse ontem, 12 de março de 2020, estava num projeto de extensão, de pesquisa maravilhoso, coletando com as nossas crianças, e de repente nós recebemos a notícia que a UNB iria fechar devido à Covid. E nós nos assustamos totalmente, não sabíamos o que fazer, e aquilo nos deixou muito triste. Mas a previsão era 5 dias, aí foi aumentando, e cá estamos, 1 ano e meio depois, né? E só que nós temos uma reitora muito humanizada na UNB, e isso favoreceu com que as desigualdades fossem diminuídas de certa forma, porque a principal desvantagem sentida por nós, alunos, foi a desigualdade, onde nós percebemos que tinha alunos que tinham possibilidade de ter 1, 2, 3 notebooks, mas tinha alunos que não tinham nenhum celular que desse para acessar a internet. E com isso, a reitora, juntamente com a comissão, né, estratégica da UNB, pensaram em postergar um pouco mais as aulas. Então, nós ficamos de março a agosto de 2020 sem aula, onde nós vimos muitos alunos ociosos, ansiosos, querendo trancar a faculdade, querendo sair da faculdade pública e ir para a faculdade particular, que as aulas já estavam acontecendo mesmo que remotamente. E daí teve todas essas questões, né? E vendo esses alunos ociosos, juntamente com uma professora de neuro, nós tivemos a ideia de colocar o barco para andar e criar uma liga acadêmica. Então, assim, a Neurolar, ela surgiu em plena pandemia com o objetivo de diminuir essa desigualdade, como também auxiliar esses alunos da fisioterapia, de enfermagem, né, porque é uma liga transdisciplinar, é importante ressaltar isso, onde nós tínhamos esses alunos estudando neuro
gerando conexões para que quando as aulas retomassem, eles não estivessem tão perdidos. Então, isso facilitou muito, que quando as aulas iniciaram, nós já tínhamos conhecimentos, assim, maravilhosos sobre as plataformas que iam ser utilizadas pelos professores. Tanto que nas aulas remotas, quem participava da liga conseguiu auxiliar lindamente os professores, né, professor Léo? Então, isso facilitou muito. Muitos professores não tinham conhecimento também das plataformas, nunca tinham utilizado, alguns nem conheciam o Moodle, porque eles eram bem da era mesmo, assim, de papel, de slide, de aula presencial. Então, foi um baque para todo mundo. E muitos alunos ainda hoje estão enfrentando dificuldades com as novas tecnologias. Nós tiramos isso pelos alunos calouros que estão chegando agora. Porque, querendo ou não, nós temos muitas plataformas onde, às vezes, as informações não se conversam. Porque, por exemplo, o professor Léo, ele tem que colocar aviso no SIGA, que é o sistema onde nós fazemos nossas matrículas, nós pegamos nossos documentos, ele tem que informar no Aprender, que é o Moodle, ele tem que enviar pelo e-mail institucional e tem que informar também no Teams. Então, assim, são muitas plataformas, tanto para o aluno quanto para o professor estar tendo acesso e dando as informações. Eu acredito que, assim, a maior dificuldade se trata em relação às tecnologias e ao conhecimento delas e o manejo, mas a sobrecarga de trabalho foi o maior desafio enfrentado por nós. Porque aquilo que nós fazíamos em 1 hora na faculdade, nós começamos a demandar 3, 4, 5 horas. Eu me via sentar na frente do computador 6 horas da manhã e sair 10 horas da noite, dias seguidos isso acontecendo. Então, eu só via paredes brancas, sozinha, o dia inteiro, sem nenhum humano presencialmente, só humano por tela. E isso foi perceptível o decréscimo da produtividade. Então, quando começou, nós estávamos produzindo muito, estávamos animados, com muito entusiasmo. E quando começou 2021, que nada tinha se resolvido, infelizmente, o número de mortos tinha mais do que dobrado, incertezas da vacina, não tinha plano de vacinação, não tinha plano de retomada, tudo acontecendo, assim, infelizmente, de qualquer forma. E os governantes sem saber o que fazer também, né? Porque, infelizmente, nós não formamos gestores, né? Não temos muitos gestores na política, e isso acaba influenciando em todas as áreas da nossa vida. E então, nós ficamos assim, a produtividade estava alta e conforme foram passando os dias, a produtividade foi diminuindo, as incertezas foram aumentando, a vontade de deixar a fisioterapia e ir para outro curso que desse entusiasmo em estudar no EAD, né, no remoto, mas nós persistimos e tentamos motivar os alunos a permanecerem também, que é algo muito difícil de manter a motivação, de manter o ambiente otimista, porque o cenário brasileiro não é otimista. Nós vemos aí educação, saúde, economia indo ladeira abaixo. Como se manter otimista em um cenário tão caótico, né? Muito difícil. Mas nós estamos lutando bravamente para que isso aconteça. Então, assim, se eu puder falar das dificuldades, saúde mental deteriorada, dificuldade em se manter otimista em um cenário caótico, e a dificuldade também de habilidades, de desenvolver habilidades mesmo. Igual a Isabela falou, né, a metodologia ativa. Quem da nossa geração estudou por metodologia ativa na escola? Eu me formei no ensino médio tem mais de 10 anos. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar de metodologia ativa. Quando eu cheguei na UNB, como assim? Tenho que estudar sozinhas? E isso já é trabalhado em algumas disciplinas do curso, mas quando chegou a pandemia, o ensino remoto, nós nos vimos com tudo digital, sem um livro também de papel para folhear, tudo era online, tudo pelo computador. Então, tudo isso influenciou muito para que a produtividade diminuísse também e o entusiasmo de estudar e tudo mais. Mas estamos aí firmes, né, conseguindo lutar
e eu acredito que não tem somente coisas ruins, né? Eu acho que dá para tirar muitas lições boas, apesar de todo o cenário caótico, dá para a gente aprender bastante e revolucionar, porque foi uma oportunidade de desenvolver muitas habilidades que nem existiam, que nós plantamos a sementinha, e habilidades que nós precisamos escavar, que estavam enterradas, mas com todo o cenário nós tivemos essa oportunidade também de ir lá e trazer à tona e nos descobrir, nos autoconhecer. Não gostei de me conhecer em algumas coisas, mas faz parte, né, do processo de evolução, de autoconhecimento. Então, assim, nós estamos evoluindo. E uma das frases que eu mais falei durante essa pandemia, nós estamos aprendendo a aprender novamente. E é esse o ensinamento que eu tiro de tudo isso. Não, perfeito. A Ludmila também, eu sou meio suspeito de falar, né? A Ludmila é uma parceira nossa também. Ano passado nós fizemos aí, se eu não me engano, 7 eventos online, né? Alguns workshops. E esse ano era para continuar, mas aí, infelizmente, houve alguns outros percalços que nos impediram. Mas forma esse ano, não é isso? Oitavo semestre é o último. Não, nós somos 10 na UNB. Eu me 10, formo, né? em 2022, setembro. Era para ser em junho, mas vai ser setembro, outubro, novembro, por aí. Vai depender do calendário que for aprovado para o ano de 2022. Eu confundi, é que na Católica é 8 semestres, né, Isabela? Isso. E, no caso, vocês perderam 6 meses aí, né? No caso, que começa em março, foi para agosto, e aí, devido a esse atraso, que vai atrasar tudo para vocês aí. Exatamente. Tanto que quem está estudando normal, né, está no calendário 2021.2, né? Então, está estudando o segundo semestre. Nós ainda estamos no calendário 2021.1. Nós só vamos fazer o 2021.2 em janeiro de 2022. Então, nós estamos um semestre atrasados aí. Por isso que, assim, as nossas férias estão todas diferentes. Nós estamos entrando de férias em maio, o que não acontece normalmente. Vamos entrar de férias em novembro. A gente tinha 3 meses de férias, mas nós vamos ter apenas um mês, né, que é de novembro a janeiro. Quase 2 meses que vai dar. Mas daí, para tentar minimizar essa perda também e conseguir colocar os alunos que fizeram PAS, que fizeram Enem também dentro da universidade. Então, está tendo, assim, uma correria muito grande. Vocês falaram muito sobre rendimento, né? O rendimento deu uma decaída aí. Em casa, eu tive também esse problema, né? As minhas aulas têm 3 semestres online, e em casa qualquer coisa te distrai. Na sala de aula não tem parente, não tem televisão, e assim, obrigatoriamente você fica um pouco mais focado, né? Em casa, um cachorro latiu, uma comida que cheirou, uma visita que chegou, tira sua atenção e atrapalha, né? Você coloca isso também como dificuldade, no caso, Ludmila, e depois Isabela? Nossa, muito, muito, muito mesmo. Na faculdade, super focada, conseguia reter o conteúdo. Em casa, eu me distraio muito fácil com tela. Envolveu tela, eu me desligo. Parece que eu entro na caixinha do nada. Sim, eu acho que mulheres também têm uma caixinha do nada, tá? Porque eu tenho muito, então eu entro na minha caixinha do nada e quando eu via, já tinha se passado 1 hora de aula e eu tava viajando, tava pensando, né, em nada, assim. E me distraía muito fácil. A televisão do lado, o vizinho. E como estava todo mundo em casa, então tinha muito barulho acontecendo, né? Muita coisa também envolvendo. Perdi pessoas importantes, ao qual precisei viajar também bastante. Aconteceu muita coisa ao qual não podia estar 100%, às vezes, assistindo aula também. Então, a gente tinha a oportunidade de assistir depois, né? Felizmente, era uma regra, né, que foi estipulada pela UNB de ter essas gravações das aulas, mas me distraio muito fácil, muito, muito. Eu percebi, assim, isso muito quando nós começamos a estudar remotamente. Qualquer coisa era motivo de me perder mesmo. Aí, o que o professor está falando? Como que eu vou participar da aula dele se eu me perdi aqui, né? Então, foi, assim, um desafio muito grande.
Agora, no estágio, quase não estou ligando o computador. Então, estou me dando férias do computador, só quando é necessário. Então, assim, eu estou sentindo que a minha atenção está melhorando também agora com a diminuição de exposição à tela. Minha formação também, eu sou formado em TI, e apaixonado por TI há mais de 20 anos. E realmente o computador, em demasia, ele dá uma sobrecarga, dá uma estafa terrível mental. Isso realmente tem que sair de perto do computador mesmo, faz muito bem. Isabela, e aí? Pessoal em casa? Então, vizinhos, cachorro? Então, é o que eu tinha falado, né? A gente voltou agora para as aulas presenciais, né? Pude perceber essa diferença na questão da sobrecarga. A questão de que se a gente está em casa, a gente fala, daqui a pouco eu faço. Aí começa uma coisa, aí não termina, começa outra, não termina. Aí quando começou 20 coisas, não terminou nada. E aí ainda tem a questão, assim, dos familiares que não entendem que é aula online, né? Falar, você tá em casa, então você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, tá fazendo tudo. Tá em casa mesmo, tá assistindo de casa, então você pode estar fazendo tudo, né? E acaba que você se deixa levar por isso, né? Eu mesmo acabo deixando casa, então você pode depois você... E a... não, você assiste, você é obrigatoriedade. Isabela, tá travando. Voltou. Então, eu tava falando a questão de que em casa a gente sempre tem alguém que fala, você tá online, né? Então você pode fazer isso depois você assiste, depois você faz isso, né? E na faculdade não, você tá lá, você assiste, depois você vai para sua casa, você estuda, se você quiser, você fica lá, estuda lá, né? Onde você não tem distração. Mas eu percebi, sim, essa diferença na questão de que em casa a gente sempre vai ter alguma distração, né? Não interessa, vai ter sua cama do lado, vai ter a televisão, vai ter a Netflix, vai ter qualquer coisa. Então você percebe mesmo isso. A louça suja. Exatamente. Depois eu assisto, né? Sim. Doutor Leonardo, uma pergunta bem simples, nada polêmica. Foi mais difícil aprender a mexer nas tecnologias ou fazer os alunos não entrar na aula e sair da frente do computador, né? Fingir que está assistindo a aula, deixando a câmera fechada, né? E o microfone fechado, fingindo estar lá presente e não estar presente. Olha, antes de responder essa pergunta, só para não perder o que a Isabela e a Ludmila falaram, uma coisa que é importante a gente mencionar aqui é que esse momento que a gente está vivendo, ele serve para a gente se tornar melhores pessoas, melhores cidadãos e melhores fisioterapeutas. Quando a gente prescreve uma cadeira de rodas, quando a gente pensa num treinamento, a gente pensa naquela evidência científica, naquilo que há maior evidência, e muitas vezes a gente se esquece que os determinantes socioeconômicos, eles são fundamentais para determinar se um paciente vai aderir ou não ao tratamento. Então, para ter capacidade para seguir uma conduta, primeiro ele tem que entender. Segundo, ele tem, antes disso, ele tem que ter acesso àquela informação. Então, muitos dos nossos pacientes têm dificuldade de acessar o serviço em saúde. E, ao acessar, eles não têm aquela, em inglês chama health literacy, que é o quê? Você ter uma formação socioeconômica, uma formação educacional que te permite interagir com o seu fisioterapeuta e tirar dele o que você precisa para os seus cuidados. Então, a desigualdade no acesso à informação, ela também está presente nos nossos alunos que fazem parte aqui da nossa comunidade. Há uma ideia que circula de que o aluno da universidade pública é um aluno de alta renda. Isso não é verdade. 70% dos nossos alunos são provenientes de níveis socioeconômicos de médio para baixo. Nós temos muitos alunos que têm condição financeira não satisfatória para
essas demandas que o mundo digital trouxe. Então, nós temos relatos de compartilhamento de dificuldades no compartilhamento de dados na hora da aula, porque a internet não dá conta de 2 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Nós temos alunos que não têm câmera funcionando, nós temos alunos que não têm o áudio funcionando bem, a captação do áudio, e o ambiente, né, as meninas falaram do ambiente, então uma família de condição socioeconômica melhor, ela oferece um ambiente mais enriquecido, ela oferece um ambiente mais propício ao estudo, ela oferece uma cadeira, uma mesa adequadas para você ficar horas sentado assistindo aquilo. Enquanto que numa outra família, né, também de universitários, essa diferença ela é abissal. Então, a gente está vivendo um momento de que ou você se torna uma cristalização, né, da situação, ou você se torna uma pessoa melhor no sentido de ter uma empatia, de compreender as coisas como elas realmente são, ou você vai se tornar o contrário, né, uma pessoa mais ainda distanciada das realidades das pessoas. Então, é importantíssimo que o aluno em fisioterapia, ele, como a Ludmila falou, e a Isabela também, as duas passaram essa mensagem positiva. Todas essas situações que a gente está passando, elas servem para nos fortalecer. E essas habilidades novas que a Ludmila falou, e que a Isabela também falou, que elas falaram, elas vão fazer de você capaz de fazer um atendimento em telemedicina, muito mais facilmente do que eu, que vim de uma geração que não teve essa experiência de telemedicina na faculdade. Então, vocês tiveram a situação de receber um treinamento para atendimento, que você pode replicar com o seu paciente, e quando estiver em estágio, fatalmente vão ter que fazer esse atendimento também, né? Claro que esse atendimento em telemedicina, de novo, é muito bonito, mas na realidade do Brasil de hoje, ele não é para grande parte dos nossos pacientes, né? Então, só esse comentário em relação a isso, né? Outra coisa que vocês falaram, que eu queria comentar rapidinho, é sobre a demanda atencional que exige, e de organização que exige o EAD. O EAD não é para um aluno, o EAD não é para os alunos com maior dificuldade. O EAD é para os alunos com menor dificuldade. Os alunos que sabem estudar sozinhos, os alunos que conseguem organizar o seu horário. Porque a presencialidade, ela te dá isso, ela te dá um ambiente adequado, que é a faculdade. Ela te dá um horário, ela te dá um professor para dizer, ó, agora é hora de... fecha aí o seu dispositivo celular. Estude agora, né? Abra o livro na página tal. A aula acabou, agora vamos para a prática. Enquanto que no EAD você perde esse papel do orientador, né? E o EAD também exige a comunicação por linguagem escrita, por linguagem oral, e muitas vezes essas coisas ficam mascaradas na presencialidade, em que um sorriso, um aceno, substituem essa capacidade. Então, as pessoas, de novo, as que têm mais dificuldade em se expressar, seja pela linguagem escrita ou oral, elas vão ter mais medo de abrirem as suas câmeras e interagirem. Então, é aí que vem a empatia, né, do professor de não tentar achar que sempre é uma desatenção, ou uma falta de interesse, uma falta de responsabilidade, que isso é muito da nossa geração, né, da geração de professores. Eu tenho 43, né, então, imagina pessoas com 50, com 60 anos que estão dando aula hoje, eles imaginam isso, quando alguém não está estudando, eles imaginam que é falta de quê? De interesse, de identificação, de caráter, enfim. E por fim, antes de responder essa pergunta, Diego, a saúde física nossa está muito abalada com horas de sedentação. Então, além da atividade física, tem uma coisa importante que é o comportamento sedentário. Além da inatividade física, que é você não fazer um gasto energético, né, alto aí, né, maior que 75, maior que 150, né, de moderada a alto, X vezes por semana, nós temos também o oposto, que é você ficar muito tempo em baixíssimo gasto energético sentado. Isso traz uma série de problemas para a nossa saúde física também, né? Bom, aí eu falei tanta coisa, Diego, que você podia refazer a pergunta que você me fez para que eu pudesse responder de maneira mais... Era só uma provocação, né? Foi mais fácil? O que foi mais difícil, né? Ou os alunos
tá realmente na aula? Olha, eu vou dizer para você que depende da hora, né? Depende do momento. Quando você tá muito cansado, exausto, você pode ter feito aquele procedimento, você pode saber fazer aquilo que você não consegue fazer. Da mesma maneira, a aula também, né? Então, a gente tem que ter essa empatia com a gente mesmo. Tem momentos que a gente vai ter uma eficácia maior ou menor. Então, eu diria para você que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma maior habilidade para tecnologias, outras pessoas têm maior habilidade para essa capacidade de interagir com os alunos, de fazê-los participar, de deixá-los à vontade para participar. Porque nota que na sala de aula, alguém deixa uma coisa cair no chão, você faz um comentário, todo mundo sorri, enfim. Então, você tem os momentos para você se abrir para as pessoas, e as pessoas se abrirem para vocês também, né? Para os professores também, né? Então, assim, eu diria para você, assim, no meu caso, eu tenho facilidade com tecnologias, eu gosto inclusive, a gente trabalhou aqui muito com os professores, né? Na época, eu estava atuando como coordenador do curso, então a gente preparou vários tutoriais, nós fizemos treinamento dos monitores, em capacitação, assim, para mim, isso é mais fácil. Agora, eu vou confessar para você, Diego, que eu melhorei as minhas aulas com o ensino remoto. As minhas aulas, eu percebi que eu precisava planejar mais os exemplos. Então, quando você está na presencialidade, você sabe, você tem o conteúdo na sua mente, então você tem o quadro e você vai, à medida que os alunos vão conversando, você vai escrevendo e você dá aquele conteúdo. Quando você não tem a presencialidade, quando você não tem aquele nível de interação dos alunos, quando você não tem aquelas cabecinhas balançando e sorrindo, quando as câmeras estão fechadas, então fica muito mais difícil você desenvolver uma aula. Não, eu tive professor, o meu coordenador mesmo, ele chegava na sala de aula com 2 pincéis e uma folha de papel. E aí começava a dar aula, ir embora, e viajava e mostrava, né? E realmente tem esse lado, né? Nem todos os alunos, por mais que sejam mais jovens do que a gente, né, doutor? Também tem uma geração aí para frente, também tem essa afinidade com tecnologia. Eu conheço várias pessoas de 18, 20 anos que não sabem nada de tecnologia, também tem dificuldade. E a presencialidade na sala realmente faz muita diferença. Nem todo mundo consegue assistir a aula EAD e o doutor levantou uma coisa fantástica. A aula EAD não é para todo mundo, assim, em si. Lógico, todo mundo tem capacidade, isso aí não é isso que eu estou dizendo, mas ela é mais fácil para quem tem mais facilidade. Aquele aluno que tem aquela dificuldade maior, ela vai ter que ralar dobrado por trás das câmeras para poder pegar aquilo que a falta da presença na sala de aula tirou dela. E assim, e fora que essa questão, né, de não fazer exercício sempre, não estar participando da aula, tirando dúvidas em sala, fica com vergonha de tirar dúvidas no EAD, porque achar que alguém pode falar alguma coisa, não tem um professor no final da aula ali para poder, professor, pode me tirar aquela dúvida, né? Aquele bate-papo no corredor. Exatamente. Deu uma certa dificuldade, né? Agora, em questão ao teleatendimento, o doutor levantou aí, é uma realidade. Para alguns casos, como o doutor falou, né, eu participei de um estágio de geriatria, onde fizemos um teleatendimento. E, felizmente, tivemos um bom resultado. Mas o doutor acha que tem-se realmente a ficar, no futuro próximo, o teleatendimento para algumas patologias da fisioterapia? Olha, a gente não tem mais volta em algumas situações, né? Então, uma delas é isso, né? Uma delas é essa necessidade que se impõe. Muitas pessoas no Brasil têm acesso a dispositivos, a aparelhos celulares. Uma parte da população tem acesso à velocidade, à internet, né? Banda larga, né? Então, eu acredito que, Diego, você tem que ter um arsenal de possibilidades para lidar com os seus pacientes. Né? Por quê? Porque o ganho funcional, ele depende de um nível de repetição, de uma quantidade
de exposição ao treinamento, seja para ganho de força, seja para ganho de habilidade, que às vezes é impossível você oferecer presencialmente. Então, a gente já fazia o não presencial por meio de uma cartilha impressa, que você entregava na mão do paciente e dizia, olha, faça esse exercício aqui, essa série aqui de esse Mackenzie, ou faça esse treinamento da tarefa, ou coloca a criança nessa posição aqui, deixa ela em pé a maior parte do dia, no standing table, ou usa essa órtese para dormir. Então, ou engesse aqui para diminuir a espasticidade. Enfim, então é preciso tempo para gerar as mudanças estruturais, e as mudanças estruturais é que são definitivas, né? Então, eu acredito que sim, né? Tem boas iniciativas no mundo com esse uso de telemedicina, e no Brasil também, já há muitos anos, né? A gente tem tecnologia no SUS, inclusive, para esse atendimento, mas a gente subutilizava isso, a gente considerava isso como algo secundário, ou quando não tinha jeito. Enfim, acho que a gente usava pouco isso, eu acho. A gente usava de forma. A gente tinha que aprender aqui, o Moodle aqui, a gente não dava aula no aprender. E é muito bom em determinadas situações. Agora, o desafio é o retorno, né? É um desafio esse retorno, essa retomada, né? Como é que vai ser quando voltar a presencialidade, né? Como é que vai ser essa readaptação? Então, assim, a gente ainda está muito longe de ter um cenário claro do que vai acontecer realmente, né? Como que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai ultrapassar tudo isso? Ainda está muito obscuro ainda, principalmente porque a gente tem uma grande circulação do vírus e novas variantes estão surgindo a cada momento e então estão falando, por exemplo, uma terceira dose para algumas vacinas, né? Então é muito ainda um sistema muito aberto, não dá para a gente fazer qualquer tentativa aí de adivinhação. O que eu te falo é que é muito complexo fazer atendimento em telemedicina. Eu não tenho experiência com isso, a Ludmila aqui pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas as conversas que a gente teve aqui com a professora Clarissa, que é uma professora que está trabalhando com isso mais de frente, é muito desafiador. Você organizar um atendimento, uma avaliação, realizar uma avaliação inteiramente à distância, é muito complicado, porque esses pacientes que chegam para fisioterapia, muitas vezes eles não chegam devidamente documentados as suas bandeiras vermelhas. Então, torna-se muito arriscado você fazer um tratamento com alto grau de intensidade ou com a intensidade que está prevista nos ensaios clínicos randomizados, entende? Você precisa treinar tantos % da frequência cardíaca, ou tantas repetições por tantos minutos. Você consegue fazer isso em telemedicina? Então, você me provocou, eu te provoco de volta. Então, assim, não tem volta, temos que aprender, mas não é para todos os casos, nem para todas as famílias, porque assim como o aluno precisa daquele colega no lado para perguntar o que foi mesmo que o professor falou, né, a gente tem sempre um colega do lado que a gente pergunta, o paciente também precisa de um cuidador ou de alguém do lado para ajudá-lo, né, para seguir corretamente as instruções de treinamento. Não, e realmente essa parte que o doutor falou é fundamental. Tem que ter uma pessoa ali do lado para poder estar apoiando certo. Porque tem testes que a gente faz que a gente está ali monitorando a frequência cardíaca, a pressão, a respiração, e não é qualquer pessoa da família que consegue estar ajustando. Pega essa carga assim, levanta esse braço, flexiona assim, faz a abdução assim, só vamos até tal grau. Aí é um pouco mais complicado. É quase precisar de um fisioterapeuta estagiário do lado. Exato. E não se esqueça que algumas pessoas não tiveram, Diego, aula em educação física. Então, você pede uma pessoa de baixa instrução para flexionar, entendeu? Dobra o braço. Então, dobra o braço, ele faz assim, para cima. Então, não é tão simples assim. Você, por meio de uma imagem, você dizer para a pessoa o que ela tem que fazer do lado de lá. Porque quando você está presencialmente, você toca, você dá pista sensorial, você
reposiciona, você coloca um rolo, você coloca uma bola, e aí você mostra, ó, é assim, entendeu? Ah, ok, agora vamos fazer sem a bola, sem o rolo, sem essa órtese. Muito bem, agora eu sei que você dá conta de fazer em casa. Então, a desigualdade, de novo, ela se manifesta aí também, porque as pessoas mais capazes, as pessoas que têm maior nível socioeconômico, as pessoas com melhores cuidadores, com famílias mais estruturadas, vão ter uma melhor formação no EAD nesse momento, vão ter um melhor atendimento em saúde nesse momento. E aí a desigualdade só aumenta em relação tanto à doença, em relação à retomada, em relação ao aproveitamento das oportunidades. Eu queria que todos que estão aqui presentes pensassem nisso. O que a gente está passando agora é um funil. Então, quem passar lá na frente vai ter uma população absurdamente grande de pessoas para reabilitar, infelizmente. Seja por Covid, seja pelo imobilismo, seja pelas outras doenças crônicas que não estão sendo adequadamente tratadas. E uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês todos é: tomem cuidado com seus pacientes, mesmo presencialmente. Por quê? Porque os pacientes perderam o segmento do diabetes, perderam o segmento da hipertensão arterial, da arteriosclerose. Então, cuidado, moçada, fiquem atentos aí aos sinais, monitorem os seus pacientes. Diego. A gente está... Rapidinho, Ludmila. Ok. A gente está em evidência, né, doutor? E, assim, é uma dica que também gosto de deixar. É aproveitar, a gente vai estudar o máximo possível para tentar ter a melhor formação possível, estar mais preparado possível, porque acabou a faculdade, o desafio é grande, porque o pós-Covid, a reabilitação pós-Covid é muito incerta, é tudo muito novo, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai dar conta de atender. Então, prepare, estuda, vamos correr atrás para se formar e fazer crescer melhor a nossa melhor profissão, fazer ela crescer mais ainda. Ludmila, você teve essa oportunidade de teleatendimento? Então, eu ia falar justamente isso, né? Quando meio que te interrompi, mas eu trabalho com uma professora que vem trabalhando há bastante tempo, né, com teleatendimento, e eu fiz um curso uma vez com 2 fisioterapeutas que são brasileiras, mas que atuam nos Estados Unidos. Então, assim, 2019... Estados Unidos, anos-luz em telereabilitação, em teleatendimento, e o Brasil nem se falava. Utilizava-se, né? Tem uma portaria da atenção básica, onde a equipe de triagem já poderiam fazer, né, esse atendimento por telemedicina. E era isso que tinha. E quando começou a pandemia, né, a fim de otimizar e não deixar os pacientes, o COFITO, né, criou uma normativa, uma resolução, na verdade, onde permitia que os fisioterapeutas, né, pudessem atender. E assim, o que nós vemos no ano de 2020 e para 2021 é um boom de evidência científica. Só que as evidências científicas, elas ainda são muito limitadas, né? Nós temos muita evidência em músculo-esquelética, porém as outras áreas se tem pouco. E quando falamos de custo-efetividade e custo econômico, não tem pesquisas sobre isso, nem no Brasil, mas no mundo tem pouco, mas se for considerar, né, quase nada. Então já fica aí a dica de TCC, né, de mestrado, fazer um custo-efetividade, um custo econômico aí para ver essas questões. E assim, eu estou no estágio, então a gente tem muito contato com diversos pacientes, né, com pacientes com condições financeiras melhor e outros não. E volta o tema de socioeconômico, né, a desigualdade sempre vem. Então, assim, seria tão mais fácil, não sei se fácil seria a palavra correta, da gente ter acesso, né, a populações indígenas, a populações ribeirinhas, que estão tão distantes, às vezes, do acesso à atenção básica mesmo, a uma reabilitação de qualidade, se nós conseguíssemos, né, por meio da internet, entrar dentro dessas comunidades, que é tão difícil o acesso. Eu tive a oportunidade, em 2014, de morar nos ribeirinhos, onde era muito difícil chegar nas aldeias.
era 3, 4, 5 horas de barco para chegar lá. Então, se nós tivéssemos políticas públicas que pensassem nessa população, nós conseguiríamos ter bem mais acesso a elas. E assim, falando pelo estágio, tem pacientes que só conseguem ir uma vez na semana, porque não tem dinheiro para comprar a passagem do ônibus para chegar lá. Pacientes que moram no entorno que não conseguem chegar lá. Mas são analfabetos, né? Não tem condições financeiras também de ter um celular. Se não tem condições financeiras de pagar uma passagem de ônibus, a chance de ter um celular que faça videoconferência é muito difícil. Então, a gente já tem 2 linhas aqui. Onde, se eu atendesse presencialmente uma vez na semana e depois fizesse um acompanhamento, o ganho dele seria muito maior. Mas, infelizmente, essa desigualdade, ela bate a porta constantemente. É hoje, é amanhã, foi ontem, e eu acredito que se nós, futuros fisioterapeutas, futuros gestores em saúde, não nos preocuparmos com isso, as coisas não vão andar, não vão melhorar e não vão acontecer, onde essa população vai começar a ser vista, né? Então, assim, a telereabilitação, eu acredito que ela veio para ficar, mas isso vai depender muito das políticas públicas que vão surgir, também do COFITO, né, normalizar de uma forma mais adequada, porque, assim, querendo ou não, para normalizar algumas coisas para a telereabilitação, teve que tirar alguns pontos do comitê de ética, né? Então, alguns itens do comitê de ética precisaram ser retirados para que a telereabilitação chegasse. Então, assim, para ficar, precisamos de melhores evidências, precisamos aí da galerinha que está chegando agora, que conhece tecnologia, que está com gás, para estudar sobre, fazer estudos, né? Entender melhor e verificar também outras especialidades, não só na musculoesquelética, né? A neuro, seria possível, né? A dermato, talvez não. Então, assim, o que é possível, o que não é possível. Então, tudo isso ainda precisa ser estudado no contexto do Brasil, porque Estados Unidos está no top 1, Austrália top 2, Canadá top 3, e o Brasil já começa a aparecer ali em quinto, sexto, em criação de evidência científica na telereabilitação. Então, assim, a gente tem muito que caminhar, muito que fazer para chegarmos lá e falar assim, nossa, de fato, a telereabilitação tem funcionado no Brasil, ou não dá certo por causa das dificuldades sociais. Pô, bacana. E assim, Ludmila, você tem uma bagagem interessante, você já rodou uns lugares aí, ribeirinhos, isso aí foi ralado, hein? Foi. Bacana. Isabela, você teve já a oportunidade de fazer ver ou participar de um teleatendimento? Então, de fazer o teleatendimento ainda não, né? Mas eu tive a oportunidade de ver essa questão na minha avó. A minha avó, ela precisou fazer umas sessões de fisioterapia, ainda está fazendo, e ela preferiu ir até a clínica de fisioterapia no meio da pandemia. Ela preferiu estar se deslocando até a clínica do que fazer o teleatendimento, porque ela falou, não, eu não vou dar conta disso, prefiro ir lá, fazer lá, depois eu volto para casa e tudo certo. E ela falou, ela morre de medo, né, por conta do Covid, mesmo vacinada, ela ainda tem muito receio, mas ela falou, não, eu prefiro ir lá do que fazer em casa, porque se eu for fazer em casa, eu não sei mexer em celular, eu não vou saber fazer o que eles pedem, não sei o quê. Então, eu tive a oportunidade de ver essa questão que a Ludmila falou, né, dos pacientes com menos condições tecnológicas, assim, né, que não teve essa vivência que a gente tem, né, com a tecnologia. Então, eu tive essa oportunidade, sim. Pô, bacana. E, assim, se você pudesse, todas as que já discutimos hoje, se você pudesse falar assim, olha, eu tenho recurso para resolver um problema desses aí, qual você acha que seria o mais importante para a gente poder resolver? Eu acho que saúde mental é o que eu ando priorizando mais. Eu acho que a saúde mental não é brincadeira. Eu acho que a gente precisa cuidar. Então, assim, tanto dos professores quanto dos alunos, eu acho que a gente precisa estar atento. E se eu pudesse, eu pagava terapia para todo mundo. Porque eu acho que isso, além de ser benéfico para a gente, ajuda a gente no nosso desenvolvimento, né, como terapeuta, no nosso desenvolvimento como aluno, né? Então, eu acho que
saúde mental, sem dúvida, seria o recurso que eu iria dar prioridade. Ludmila. Vou falar o que eu mais falei. Se eu pudesse, eu criaria políticas públicas funcionais, que funcionem, que sejam praticadas por todos os gestores, para que nós pudéssemos diminuir a desigualdade socioeconômica do Brasil. Essa seria, assim, a grande mudança que eu faria, porque automaticamente veríamos pessoas com mais qualidade de vida, e ver as pessoas ao meu redor tendo qualidade de vida, seja física, emocional, me deixaria extremamente, assim, contente e realizada. Então, seria isso. Perfeito. Doutor Leonardo, o que o senhor poderia responder? Eu acho que eu vou ser um pouco mais, assim, imediatista, né, do que elas, né? O que eu falei, né, acho que a empatia, né? Acho que a empatia consigo mesmo, de não se cobrar tanto. Não que você vai deixar de ser, você vai ser irresponsável, mas você entender que tudo bem você estar cansado, tudo bem você não ter conseguido assistir a aula como você gostaria, tudo bem você ter se distraído um pouco. Assim como também, né, eu como professor, nesse momento, né, eu sou professor, mas eu fui aluno durante muitos anos da minha vida, graças a Deus, e tive ótimos professores, e que eu trago eles aqui comigo, no meu coração e nas minhas atitudes, né? Então, que os alunos também tenham empatia com os professores, né? Entender que nem todas as aulas vão ser tão boas, que nem todos os professores têm tanta capacidade para fazer um Kahoot, uma coisa interativa, uma coisa sensacional, mas o centro não é se a aula está legal ou não. O centro claro, se a aula estiver legal, ótimo, né? Mas o centro é a sua formação, e a formação de cada um é uma responsabilidade individual, seja em qualquer lugar que você estiver, né? A sua formação é sua responsabilidade, né? Então, a primeira palavra é empatia, a segunda é enfrentamento. Então, não adianta você reclamar, não adianta você culpar alguém, culpar o professor, culpar a faculdade, enfrenta isso, né? Enfrenta, vai em frente. Tem muitas oportunidades, o mercado de trabalho melhorou, eu acho, para o fisioterapeuta, embora algumas clínicas tenham fechado, mas eu acho que a grande maioria, quem conseguiu se organizar, especialmente quem conseguiu fazer teleatendimento, quem conseguiu fazer um gerenciamento de crise, eu acho que conseguiu se manter e está com uma demanda grande aí de atendimento. E a terceira palavra que eu queria deixar, né, é de gestão, né? Acho que nunca foi tão importante você, antes de fazer as coisas, você pensar o que é mais importante para fazer agora. Então, isso vale tanto para o professor quanto para o aluno. Então, a gente tá cansado, a gente está exausto. Então, todo dia, não abra a sua rede social de manhã, né? Não abra os seus e-mails. Pense o que é importante e urgente para ser feito, né? E depois, urgente, o que é urgente e importante é crise, é coisa que você devia ter feito antes, você não fez, e agora você está cheio de coisa para fazer. Depois você vai para os urgentes, né? E aquelas coisas que você pode eliminar, que tem baixo impacto na sua vida, então pensa no impacto das coisas que vão fazer. Qual o impacto que tem agora eu estudar, sei lá, o potencial de longo prazo, a membrana, sei o que lá, entendeu? Eu estou com um aluno aqui, eu estou com um caso aqui para atender no estágio. O que é mais importante para resolver o caso agora, né? Então, quando a gente fala de ensino, a gente fala muito assim, do professor fala e o aluno escuta, né? Mas, na verdade, uma das coisas que todo mundo aqui tem que lembrar é que vocês estão na faculdade por um sopro na vela em alto mar. Eu costumo dizer que o que a gente aprende na faculdade é um sopro na vela em alto mar. Quer dizer, ela só vai te dar a direção do vento. Mas que você que vai ter que correr atrás, você que vai ter que aprender a aprender.
é o que a Ludmila falou também, a Isabela também falou lindamente sobre isso. Então, a gente está num momento de oportunidades e de crise, muita crise. Então, se a gente seguir firme, a gente pode conseguir êxito, mas vai ser preciso empatia, vai ser preciso dedicação, gestão, né, e enfrentamento. Vai ser preciso uma mistura de tudo isso daí para a gente conseguir chegar lá, mas a gente está vencendo. Que a gente é brasileiro 2 vezes, né, já diriam, né? Fisioterapeuta é brasileiro 2 vezes, porque não desiste nunca mesmo. É isso. Realmente foi complicado. Eu vou inverter agora. Isabela, sua mensagem final para a gente poder estar encerrando aí, só que antes, deixa eu só lembrar, galerinha que está participando, para o certificado, tem que responder o formulário de presença que está nos comentários, como está dizendo aí na tela, e não esqueça da palavra-chave que foi colocada aí também durante, né, a nossa participação. E quem tiver perguntas aí, pode mandar, que a gente já está finalizando na nossa mesa. Isabela, sua mensagem final para a gente poder encerrar o nosso evento. Então, de mensagem final eu deixo, aproveitem as oportunidades que a gente teve com as atividades remotas, né? A gente tem muito curso sendo ofertado de maneira remota, então aproveitem, né, essas oportunidades, mas também, como o professor Leonardo falou, cuide de você, né? Entenda que tá tudo bem, você não conseguir fazer tudo, não conseguir aguentar tudo, né? Ou seja, cuide da sua saúde mental, porque isso é o mais importante dentro de tudo. E aproveitem, né, essas oportunidades e façam o melhor para o futuro, né? Porque, com certeza, o futuro somos nós, né? Eu, a Ludmila, todo mundo que está aqui. Então, o futuro somos nós. Então, cuidem de vocês. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, né, que a gente está tendo de fazer esses cursos online, oportunidade de participar desse evento, porque se fosse presencial, por exemplo, um evento desse, eu não teria como ir, né, porque não seria aqui em Brasília, então aproveitem. E é isso que eu deixo de mensagem. Participe de ligas acadêmicas. Não, perfeito. Como a Isabela colocou, gente, esse é o edifício, né, é o encontro regional da fisioterapia, e nesse nós estamos reunindo Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Em outubro teremos o Norte e Nordeste. E realmente online facilitou para a gente poder estar junto nesse momento e distante ao mesmo tempo, né? Por favor, quem ainda não segue, tá aí, nfi.oficial no Instagram, tá bom? Venham fazer parte, sigam a gente, e quem tiver interesse, manda mensagem. Ludmila, por gentileza. Queria falar tanta coisa que nem sei por onde começar, mas vou ser breve. A Isabela teve uma fala sensacional, o professor Leonardo arrasou, como sempre, né? É o rei da motivação, meu amigo que sempre me motiva a continuar, que abre os meus olhos para olhar a longo prazo. Então, assim, se eu pudesse deixar um único conselho para você, estudante de fisioterapia: se aproxime dos seus mestres. Eles já trilharam grandes caminhos, caminharam caminhos assim obscuros, quando as evidências científicas não existiam assim tão facilmente, que para eles acessarem um artigo científico eles tinham que ir na biblioteca pedir acesso, era uma coisa muito difícil. Procure conhecer essas histórias para vocês entenderem quão difícil era. Então se aproxime deles, porque isso pode encurtar os nossos percalços da vida. Porque eles já passaram tantas coisas que quando nós sentamos para ouvi-los, nós encurtamos assim caminhos tortuosos, nós aprendemos, nós temos insights, nós queremos conhecer mais sobre aquela área. E assim, no ensino remoto, nós não tínhamos a conversa de corredor, como citado aqui. Mas eu tive muita conversa de corredor via Teams, via WhatsApp, via e-mail com os meus professores. Às vezes eu não conseguia perguntar algo na aula presencial, porque o meu computador, presencial não, aula síncrona, né? Meu computador me deixava na mão bem na hora, dificuldade de abrir, porque 40, 50, 60 pessoas numa sala ao vivo, o computador morre. Mas sempre tive essa oportunidade de estar perto dos meus mestres. Então, assim, se aproxime deles e
aproveitem ao máximo. Os professores não são os nossos inimigos, por mais que pareça ser. Eles são os nossos facilitadores, os nossos tutores, aqueles que nos ensinam para onde assoprar a vela do barco em alto mar. Então, assim, estejam mais próximos e dê valor, porque eles foram muito guerreiros nesse ensino remoto. Eles mais do que dobraram a carga horária, como nós também, mas nós só estamos aqui hoje falando sobre isso porque eles não desistiram de nós, eles não soltaram a nossa mão nesse momento. Então, assim, valorizem os professores e aprendam ao máximo. Use a graduação para aprender, para errar, para tirar dúvida, para falar besteira, para falar o que você desejar, porque é o momento. Porque quando você chegar lá de frente ao paciente, você vai estar preparado. Porque você aprendeu, você esteve disposto a aprender. Então, aproveite as oportunidades durante a graduação. E desejo que vocês assim, sejam ótimos fisioterapeutas, que vocês tragam novas políticas, que vocês tragam novos conhecimentos, e que nós possamos fazer a diferença nessa profissão tão nova e que pode mudar e transformar muitas vidas. É isso. Não, perfeito. Galerinha, amanhã é dia das oficinas, né? E quem não se inscreveu nas oficinas, ainda tem tempo. Vai lá no Instagram do Enafis, da Enafi, lá vai ter o link para poder se inscrever no nosso evento de hoje, né? Mas, no caso, também nas oficinas que vão ser realizadas amanhã, tá bom? São todas ao mesmo tempo, então você tem que escolher uma das oficinas para poder participar, tá bom? Doutor Leonardo, por favor, suas palavras. Eu queria só agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui hoje e ouvir você, Isabela, falar essas coisas que você falou hoje, né, compartilhar essa experiência com a gente, você, Ludmila, também, né, eu estou emocionado ainda, né, essas palavras, e eu queria só agradecer mesmo, finalizar agradecendo a vocês, tá, por tudo aí, pela oportunidade, e contem conosco, sempre que precisarem. Não, perfeito. O doutor Leonardo já é parceiro da casa aí, todo o evento que a gente chama, ele prontamente nos atende, muito obrigado por isso. Galerinha, é muito importante que vocês se inscrevam, tá? Venham participar com a gente na Enefi. Eu estou deixando a Enefi porque eu estou me formando, porque a Enefi é feita de estudante para estudantes, né? Então, precisamos de gente para trabalhar com a gente, de todo o canto do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Entra lá no nosso Instagram, manda um direct, venha fazer parte da Enafi, venha nos ajudar a lutar pela nossa fisioterapia, né? Ou eu estou aqui hoje como aluno, fazendo esse evento para vocês. Amanhã, um de vocês pode estar aqui fazendo isso no meu lugar. E precisamos de gente para estar lutando junto, tá bom? Novamente, não deixem de se inscrever nas oficinas, entrem lá no site, que está lá na bio do Instagram, se inscrevam, tá bom? Sigam a gente nas redes sociais, vamos participar, vamos lutar, porque isso só faz nos crescer a nossa fisioterapia, tá? Participem de ligas acadêmicas, participem de centros acadêmicos, estudem bastante, vamos fazer melhor, né? Vamos ser os melhores fisioterapeutas do mundo, fazer a nossa profissão ficar bonita, grande, valorizada, porque esse é o nosso momento, né? E uma das coisas que eu aprendi na faculdade e estou aprendendo agora na pós, estudem fisiologia, porque é extremamente importante. Agradeço demais a presença de Ludmila, Isabela e do professor Leonardo. Muito obrigado mesmo. Agradeço a cada um de vocês que estão aí até agora, nos assistindo, nos acompanhando. Acredito que não temos pergunta, né, Samuel? Alguém? Uma última pergunta? Última chance? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Não? Então, nesse momento, então, eu encerro nossa programação de hoje. Muito obrigado a todos que compareceram aí online. Se cuidem, se protejam. Vamos lá.
Nós temos que fazer que nosso direito ao estudo, nosso estudo é direito, educação é um direito, não é uma mercadoria. Vamos correr, vamos lutar e vamos fazer acontecer. Juntos somos mais fortes. Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Meu, gente, obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.